Que ninguém espere de mim nenhum compromisso com o obscurantismo, com o atraso, com a falta de empatia. Eu sou cristão, eu sou filho daquele que entregou a vida, que nunca matou ninguém, que só ressuscitou mortos, que curou doentes, em favor de toda a saúde humana possível. É nisto que eu creio. Quando você vê Jesus curando doentes, você vê Jesus em favor da ciência. Quando você vê Jesus aliviando a dor dos oprimidos, você vê Jesus em favor da melhor ciência sociológica. Quando você vê Jesus comendo e bebendo com pecadores, com prostitutas, com pessoas abandonadas e oprimidas e julgadas e infernizadas pela religião, o que é que você está vendo? Você está vendo uma posição de Jesus que não é político-partidária, mas é política, que foi interpretada pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, como sendo uma política contrária à política do Império Romano, à política do Sinédrio Judaico, à política das seitas religiosas, que eram partidos políticos, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, eram os que estavam, dos zelotes, estavam ali. E o que é que Jesus fez? Jesus tinha gente que tinha trabalhado para Roma como coletor de impostos, como Mateus, coletor de impostos, considerado de direita. E Jesus o chamou porque ele tinha um coração afável e que iria se manifestar para o próprio Mateus depois. Ele chamou Pedro, que era um cara revoltado, zangado, amargurado, explorado, inclusive por Mateus, que era o maior cobrador de impostos daquela região, impostos para Roma. Pedro abominava aquele cara e aquelas coisas, e Jesus os botou juntos. A mesma coisa você vê, tem um discípulo chamado Simão o Zelote, que era Simão o Pissol, Simão o Petista, uma coisa assim. Mas Jesus o chamou e ensinou o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, que está acima disso tudo. Então eu não vou dizer que é a última vez, porque é uma palavra forte demais, a última vez. Mas bem que eu gostaria que fosse a última vez que eu tivesse que explicar essas coisas. Mas não, eu só estou deixando claro por que eu tenho a liberdade de escolher como eu escolho. Eu escolho pensando no que Jesus escolheria. Para Jesus, como alguém já falou aqui ainda agora, o Lula é ladrão. Alguém falou. Aí se alguém outro escrever aqui, o Bolsonaro é homicida, o Bolsonaro é um indivíduo sem coração, é duro, é um narcisista, egolátrico ou qualquer coisa assim, já iam pular fora para todo lado. Agora, quando alguém diz Lula é ladrão, você já viu que ninguém diz nada a respeito? É porque o Lula é ladrão? Não é porque o nível de fanatismo a esse respeito é muito menor. Como, por exemplo, no Evangelho, você acha que Zaqueu não era ladrão? Como é que Zaqueu conseguiu dizer para Jesus, Senhor, descido da metade, ele era funcionário público, descido da metade dos meus bens aos pobres. De onde é que ele reuniu aqueles bens todos? Senão na coletoria, ele era um coletor de impostos para Roma. Descido da metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, e ele tinha defraudado muita gente, eu decido restituir
A quem quer que venha me mostrar que eu defraudei, eu decido restituir 4 vezes mais. É muito dinheiro. Como é que ele reuniu esse dinheiro? E Jesus disse: deixa, eu vou entrar na tua casa, eu vou comer contigo, vou cear contigo, tu vais cear comigo. Jesus conversou, contou histórias, os apóstolos, discípulos imediatos, os 12, entraram sem entender nada por que Jesus estava privilegiando o ladrão de Jericó. Entrou na casa dele, falou, pregou, o cara tomou essa decisão e Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Eu trabalhei com ladrões a minha vida toda. A primeira lição que meu pai me deu como um homem de 7 anos de idade que eu tinha, ele me falou que tinham pegado o ladrão que estava entrando no escritório dele, roubando máquinas de escrever, ventiladores. Naquele tempo era isso que tinha de valor no escritório de advocacia. E os cofres grandes, enormes, pesados, inarrombáveis, com os processos mais importantes lá dentro. Mas o ladrão estava indo, roubando, até que eles puseram em seguranças, que era uma raridade naquele tempo, não existia, e há 60 anos atrás, e puseram em seguranças e pegaram o ladrão. Aí avisaram, era um domingo: pegamos o ladrão, vem aqui, doutor Caio. Aí meu pai falou lá em casa: desculpem, eu estou saindo porque pegaram um ladrão lá no escritório. E eu tinha feito o papai me prometer que quando pegassem um ladrão, ele me levaria, porque eu tinha que conhecer um ladrão, eu precisava. Pai, eu preciso conhecer um ladrão. E o meu pai dizia: meu filho, o ladrão pode ser qualquer um, parece com todo mundo. Às vezes tem até a melhor cara, às vezes mora do lado da gente, às vezes mora na casa da gente. Então, não fique esperando uma marca na testa do ladrão. Quando falaram a ele que tinham apanhado do ladrão, ele disse: não, você vai ficar, eu prometi, mas você me perdoe, fique aqui, eu não vou levar não. Aí eu insisti, falei: poxa, você disse que me trata como um homem e que me conta seus segredos, eu preciso ir ver o ladrão. E ele sempre me tratou como homem mesmo, nunca fui um menino para o meu pai. E aí ele me levou. Quando nós chegamos, ele falou à entrada do escritório: fica aqui, eu vou subir e volto para te chamar, mas deixa eu conhecer o ladrão primeiro. Aí ele subiu, eu fiquei no carro, aquele dia domingo, na rua Rocha dos Santos, perto do Mercadão Central de Manaus. Estava totalmente parado, ninguém, às 4 horas da tarde. Aí depois eu vejo meu pai descer pálido, como esse guardanapo aqui, pálido, lívido. Aí eu fiquei olhando, achei estranho, nunca tinha visto meu pai com aquela expressão. Falei: pai, e aí, posso subir para ver o ladrão? Ele falou: não, filho, esse ladrão você não vai ver. Falei: mas por que, pai? Ele falou: não, porque senão você não vai ver. Já ia ligando o carro para sair. Falei: não, pai, eu preciso ver o ladrão. E ele disse: não, eu vou te dizer quem é o ladrão. Mas por amor ao ladrão, eu não vou deixar você ver o ladrão. Porque o ladrão me ama. O ladrão me respeita. E o ladrão te ama. E você ama o ladrão. E eu não quero que o ladrão fique com vergonha de você. Eu não quero que ele não queira mais te encontrar, porque ele gosta de te encontrar. Ele gosta da tua mãe, de toda a nossa família. Então eu não quero que ninguém além de mim seja sabido por ele como tendo conhecido o caso. Porque eu já prometi a ele que ninguém vai saber que foi ele. Nem a mãe dele, nem o pai dele, nem ninguém da minha casa. Então, porque eu tenho um pacto de hombridade com você, Caio Fábio, eu vou te dizer que o ladrão é o teu grande amigo, que é bem mais velho. Ele era 10 anos mais velho do que eu e trabalhava lá no escritório do meu pai como office boy. Meu pai era padrinho dele.
A mãe dele e eles eram nossos vizinhos colados e amigos amados. E papai disse: você acha que ele merece que eu leve você lá para ele saber que você sabe? Você gostaria de humilhar o fulano e que ele passasse o resto da vida se escondendo de você? E eu falei: não, pai. Ele falou: não basta saber isso. Eu falei: basta. E você não pode me fazer a promessa de que você nunca vai dizer para ninguém em casa, nem em lugar nenhum, quem é esse ladrão, nem o nome dele, nem da sua mãe? Eu falei: eu posso lhe prometer, pai. E guardei uma promessa de homem. Depois eu passei a vida, pastores lidam com ladrões o tempo todo, inclusive ladrões colegas, pastores. Ladrões na igreja. Igreja é um bom lugar para ladrão que quer pacificar a consciência, especialmente o ladrão do colarinho branco que mete a mão na grana, ladrão político que dá o dízimo e faz oferta, constrói, dá milheiros de tijolos para construir congregação, está cheio de ladrão. Você tem um monte de amigos ladrões. Agora, você não tem um monte de amigos imitando quem está morrendo, você tem? Você tem um monte de amigos dizendo: está morrendo gente aberta, que se dane, não sou coveiro. Você tem amigos assim? Você tem amigos sociopatas, psicopatas? Você tem amigos que odeiam todo o desenvolvimento de ciência? Você tem amigos que existem de veneta contra o próximo, com ódio, com raiva, que questionem todas as instituições feitas para manterem a pacificação do nosso estado social necessário, como é uma afirmação de Paulo, dizendo: orem para que todos nós tenhamos vida mansa e tranquila, vivida com toda piedade e respeito, com amor, respeito, justiça, tranquilidade, paz, sem ódio instilado, acendido uns contra os outros. Esse é o objetivo. Lembram de Pedro, na saída do Getsêmani, quando Jesus disse: todas as profecias estão se cumprindo a meu respeito. Está faltando uma: ele será contado entre os transgressores. Porque aqui entre vocês não tem transgressor nenhum. E eles estão vindo aí com espadas, cacetes e espadas para prender um bandido, no caso eu. Para cumprir a profecia, alguém aqui tem uma espada? Aí Pedro e o outro lá puxaram: temos aqui 2 adagas que eles usavam para cortar lenha, fazer fogo no caminho, na estrada. Ninguém viaja na mata, nem no deserto, sem material de corte para poder sobreviver. Fogo à noite, comida, esquentar, uma caça, qualquer coisa. E não é porque eles andassem armados. Aí Jesus disse: basta. Ironicamente, já é o bastante para caracterizar a má companhia. Quando eles chegaram, Pedro, que às vezes demorava a entender algumas coisas, passou a espada na orelha do servo do sumo sacerdote e a cortou. E o que Jesus disse? Eba, aleluia! Não, ele repreendeu a Pedro e disse: aquele que com a espada fere, aquele que fica aí fazendo arminha, vai acabar sendo ferido por isso. Pegou a orelha e curou a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso é estímulo para a violência ou é o oposto? Digo honestamente. E esse Pedro, leia na primeira epístola de Pedro. Você nunca leu, né? Leia lá. Está na Bíblia que você idolatra e não lê. Está lá, na primeira epístola de Pedro. Leia. Pedro dizendo: nós que somos cristãos, que era uma expressão pejorativa nos dias de Pedro, era um palavrão inventado para falar mal dos crentes
que eram acusados de canibalismo, porque Jesus disse: comam a minha carne, bebam o meu sangue. Então, os que eram contrários, os judeus, inventaram essa história de que crente era canibal, venderam essa história para os romanos. Jesus é um embusteiro, tudo fake news, tudo mentira. Cristão era um apelido pejorativo, e Pedro disse: eu assumo esse apelido pejorativo para viver como Cristo Jesus viveu. Que quando injuriado, o que ele fez? Inventou fake news? Não, ele bendisse de volta. Quando perseguido, ele não estimulou perseguição. Quando maltratado e ferido, ele acolheu o vitupério. Pedro diz: nós somos chamados para seguir os seus passos. Parece até que eu estou falando para marcianos, não é? Mas é que os crentes se tornaram marcianos em relação ao Evangelho. Não sabem mais nada. E impuseram-se uma amnésia total sobre Jesus. Eu já nem ouço o nome de Jesus nos cultos, na televisão. É tudo isso, o pessoal expulsa demônio porque eu estou mandando o demônio. Não é em nome de Jesus. Porque Satanás não expulsa Satanás. Se fosse em nome de Jesus, o demônio saía, mas aquilo é só uma negociação de culto para manter a grana entrando, impressionando mentes frágeis, como a de muitos de vocês, infelizmente.